Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, hoje e para sempre. Eu sou o pastor Fagner Araújo, estarei com você nos próximos minutos, porque esse é o nosso maná diário. É o pão vivo que desce do céu para alimentar o meu e o seu espírito. Meus amados irmãos, eu estive meditando essa semana uma série de acontecimentos que na verdade me despertou para um assunto e de extrema necessidade. Essa semana eu recebi uma filmagem de uma jovem na Bahia de 20 e poucos anos que infelizmente ceifou a própria vida ingerindo veneno. Uma moça com um futuro extremamente grande pela frente, mas que foi tomada por uma série de situações que a levou a ceifar a própria vida. Hoje pela manhã, eu estava na escola bíblica em nossa igreja, quando um irmão mandou para mim uma mensagem dizendo: pastor, por que o senhor não desenvolve um assunto sobre depressão? Eu não pude continuar a conversa com ele devido à questão da escola bíblica que estava acontecendo naquela hora. Mas eu sabia que era uma confirmação de Deus, pelo que já havia sido ministrado no meu espírito durante a semana, diante desse fato tão trágico que eu acabei de contar para vocês. Então, baseado em tudo isso e da extrema necessidade que temos desse assunto, nós estamos começando essa semana com um tema chamado Vencendo a Depressão. Você conhece alguém que sofre de problemas psíquicos, problemas depressivos, que dependem de remédios para controlar a questão da ansiedade, do sono, do humor e tantas outras coisas? Remédios que muitas vezes são psicotrópicos, levando essas pessoas a uma dependência. Como essas pessoas vivem? Qual é a situação real que cada uma dessas pessoas enfrentam? Pois é baseado nisso que nós iniciamos essa semana um combate contra a depressão, vencendo a depressão. E eu quero ler um texto bíblico com você, que está em Salmo 116, o versículo de número 1 diz assim: amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando eu lhe fiz a minha súplica. Inclinou para mim os seus ouvidos. Eu invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram. As angústias do inferno vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O Senhor, nosso Deus, é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem força, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte, livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, o salmista, ele diz o seguinte: eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Quando a pessoa está em um estado deplorável, depressivo, ele fica completamente confuso, ele fica desesperado, começa a dar alguns sinais, e muitas vezes, por não ser compreendido, muitas vezes por ser interpretado de maneira errada, essa situação ela vai se agravando, e a condição dessa pessoa vai ficando cada vez pior. O salmista, ele buscou refúgio no Senhor, que deve ser a nossa primeira opção
para que esse problema seja realmente sanado. Não existe nenhum problema que Deus não resolva. Talvez você, ao ouvir essa ministração, vai até perguntar: pastor, então quer dizer que não precisa procurar psicólogos, não precisa procurar psiquiatras? É lógico que precisa, mas antes você precisa orar, buscar de Deus uma direção, para que o Senhor, Ele traga essa cura. Existem alguns casos que Deus vai te curar de maneira instantânea, outros o Senhor usará os técnicos, os profissionais da área, para que essa cura aconteça. Mas certo é que você não pode se isolar, viver como se esse problema não tivesse solução. Muitos se fecham em seu mundo e acabam alimentando pensamentos, sentimentos, desejos, que são totalmente destrutivos. E nós vemos aqui o salmista dizendo: eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando eu lhe fiz a minha súplica. Eu não sei qual é a sua situação, eu não sei qual é o quadro que você está enfrentando hoje, mas de uma coisa eu tenho certeza: o Deus que eu sirvo, Ele é poderoso para mudar a sua vida, para mudar a sua história, e Ele está aí onde você está, e você pode sim se curvar diante dEle, e orar a Ele, e apresentar a sua vida diante dEle, porque com certeza Ele mudará a sua história. A situação do salmista não era uma situação fácil. O versículo de número 3 diz: as cordas da morte me envolveram. As cordas de prisão, quando a pessoa não consegue mais ver saída em mais nada. Eu ouvi uma explicação sobre o suicídio, que para mim foi a melhor de todas. A pior coisa para o ser humano é a morte. É o maior pavor do ser humano. Mas a pessoa que comete o suicídio, o pior pavor agora se tornou a vida. Ele não dá mais conta de viver. Na verdade, quem suicida, ele não quer morrer, ele quer se ver livre de um problema. A vida que aquela pessoa está levando, a maneira como aquela pessoa tem vivido, vem se tornando cada vez mais agonizante, levando a pessoa a uma prisão, a cordas de morte. Quanto mais elas apertam, mais o desejo de morrer aumenta. E era isso que o salmista estava enfrentando. Ele disse: as cordas da morte me envolveram, as angústias do inferno vieram sobre mim. Angústia. Quem está angustiado, ele muitas vezes, por mais que ele diga, por mais que ele fale, as pessoas que estão à sua volta não conseguem medir a extensão, o nível dessa angústia, desse problema. Eu quero dizer para você que está nos assistindo nessa hora, independente da hora que você está assistindo esse Maná Diário, eu quero dizer para você que eu consigo te entender. Eu consigo te entender por causa do Espírito Santo na minha vida. Eu consigo te entender porque eu já passei por situações parecidas com essa. Angústias extremas, angústias que vêm realmente nos sufocando, como se estivesse apertando a nossa garganta, trazendo estrangulamento, trazendo uma aflição extrema. E o salmista disse: as angústias do inferno vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Agora a pessoa não consegue mais ter domínio da própria vida. Uma pessoa que era ativa, uma pessoa que trabalhava, uma pessoa que sorria,
uma pessoa que se relacionava, uma pessoa que vivia uma vida aparentemente normal, diante de tal situação, ela não consegue mais ter a vida que ela tinha antes. E as lembranças felizes se tornam torturas, porque como ela está completamente envolvida nesse quadro, ela imagina que não consegue mais sair daquela situação, que não consegue mais ser feliz. E o salmista disse aqui no versículo de número 3, que as cordas da morte o envolveram, as angústias do inferno vieram sobre ele, a aflição e a tristeza o dominou. Talvez é isso que você está passando. Cordas de morte. Talvez é isso que você está enfrentando. Angústias do inferno. Talvez é isso que você está enfrentando. Tristeza, aflição, dominando a sua vida. O que o salmista fez? O versículo de número 4 diz: então clamei pelo nome do Senhor. Lembra como ele começa o salmo? Ele começa feliz dizendo: eu amo o Senhor, porque Ele ouviu quando clamei, quando eu gritei por socorro. Eu amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha súplica. E agora ele está contando o testemunho, o que ele viveu naquela hora. Ele disse: então eu clamei pelo Senhor, livra-me, Senhor. Talvez o que você está precisando fazer é realmente clamar pelo Senhor. Talvez você está pensando que ninguém está te ouvindo. Eu quero te dizer que Deus está te ouvindo. O Senhor está te ouvindo. O Senhor, Ele não te abandona. A palavra do Senhor diz lá no Salmo 27, versículo 10: porque se o meu pai e minha mãe me desamparar, o Senhor me acolherá. Talvez você está se sentindo desamparado, sozinho, abandonado, rejeitado, traído. O Senhor, Ele não te abandona. E Ele parou todo um planejamento do nosso trabalho do Maná Diário, com o tema que estávamos abordando, para socorrer a sua vida, para dizer para você o quanto você é importante, para dizer para você que Ele não planejou a vida que você está tendo. E talvez você se pergunte: meu Deus, então qual é a vida que Deus tem para mim? Porque não tem cabimento uma coisa dessa, uma pessoa sofrer tanto como eu estou sofrendo. Eu quero te dizer que Ele deseja mudar a sua vida. Está na hora de você clamar o Senhor, como o salmista fez. Ele disse: livra-me, Senhor, livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O nosso Deus é cheio de compaixão. O nosso Deus é cheio de misericórdia. Porque se Deus fosse olhar as nossas falhas, com certeza estaríamos completamente perdidos. A Bíblia diz que não há um justo sequer sobre a terra. E talvez uma das coisas que acusa a sua mente é o sentimento de culpa, é o sentimento de não merecer, e também isso te abafa a tal ponto que você não consegue receber. Eu quero te dizer que mesmo eu não merecendo, eu fui alcançado pela misericórdia do Senhor, pela compaixão do Senhor, pela graça do Senhor. Mesmo você não merecendo, você está sendo alcançado pela misericórdia do Senhor, pela compaixão do Senhor, pela graça do Senhor. E eu quero dizer para você que Ele te ama. Ele deseja ver você bem. Ele deseja ver você completamente liberto, restaurado, transformado, com uma vida completamente mudada. Deus deseja isso para você. O Senhor planeja isso para você. E a palavra do Senhor diz que compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. Versículo de número 6: o Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Esse simples aqui está falando de alguém
que já perdeu a sua força, de alguém que não via maldade nas coisas que estavam acontecendo à sua volta, de alguém que se deixou levar pelas circunstâncias, de alguém que foi levado por um sentimento temporário, mas que trouxe consequências permanentes, de alguém que a sua simplicidade em não discernir as consequências acabou pagando para ver e agora está sofrendo peso das consequências. O Senhor é aquele que protege os simples. Quando eu já estava sem força, Ele me salvou. E talvez seja essa a sua condição. Você está completamente sem força. O Senhor deseja salvar a sua vida. Talvez você está desejando morrer. Eu estou falando com você que está aí do outro lado. Talvez dentro de você o desejo de morte tenha imperado. Mas eu quero ser boca de Deus para dizer para você que o Senhor tem vida para você. Que o Senhor tem vida para você. Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E Ele deseja mudar a sua história. O salmista disse: eu estava sem força e Ele me salvou. Versículo 7: retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Eu tenho certeza que mesmo no meio de tanto caos, de tanta dificuldade, de tantos problemas que você tem enfrentado, o Senhor, Ele tem guardado a sua vida. O Senhor tem sido bom para com você. O Senhor tem sido zeloso para com a sua vida. E se você parar realmente para refletir e avaliar tudo o que está sendo falado para você, com certeza você irá reconhecer que o Senhor tem agido a favor da sua vida. E do mesmo jeito que Deus já te socorreu outras vezes, te livrando de situações que para você era impossível, Ele vai socorrer você. Na verdade, Ele já começou a socorrer você. Ele já começou a livrar a sua vida. Ele já começou a transformar a sua realidade. E eu desejo orar com você nessa hora. Eu desejo clamar a favor da sua vida agora. Talvez você está dopado de remédio. Talvez você já perdeu a vontade de viver. Talvez você já perdeu o prazer pela vida. O Senhor é aquele que restitui. E Ele há de mudar a sua história em nome de Jesus Cristo. Se você quiser, você pode escrever nos comentários o seu nome. Nós vamos estar orando por você. Nesse vídeo aparecerá o nosso WhatsApp. Nós queremos ajudar você. Nós queremos orar com você. Além de você ser ajudado com esse vídeo, eu quero te dizer que nós estamos à disposição para orar, para conversar e te ajudar. Deus deseja mudar para sempre a sua história, em nome de Jesus. Vamos orar nessa hora, em nome de Jesus. Eu convido você, se você puder, a fechar os seus olhos e a unir a sua fé com a minha, e juntos nós vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos nessa hora, apresentando a nossa vida, meu Deus, diante do Senhor, crendo que o Senhor é Deus de perto e Deus de longe. Para o Senhor não existe impossível, para o Senhor não existe dificuldade para nada. E eu peço ao Senhor, meu Deus, alcança esse homem hoje, esse homem que já perdeu o prazer pela vida. Alcança essa mulher hoje, que já perdeu o prazer pela vida, e muda a história deles. Traga de volta a alegria a este coração. Faça com que essa vida volte a sorrir, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo esse peso que vem sobre esses ombros, eu estou repreendendo e rejeitando e abençoando essa vida, meu Deus. Toda arma forjada no inferno contra esse homem e essa mulher não prosperará. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe. Antes de você sair, não esqueça de assinar o nosso canal. Se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, ou se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, você vai copiar o link desse vídeo e vai mandar nos seus grupos de WhatsApp. Vai mandar para as pessoas que você acredita que precisam ser alcançadas e pedi-las que assinem o nosso canal para que nós possamos juntos levar a palavra para mais pessoas que estão necessitando. Que Deus te abençoe e até amanhã. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se recebeu essa mensagem e quer receber mensagens diárias como essa, entre em contato conosco através do WhatsApp 659-9925-7557. Repetindo, 659-9925-7557. Que Deus te abençoe grandemente neste dia.